Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente apresenta temas sobre comunicação interna, liderança, cultura organizacional e também recursos humanos, sempre trazendo um convidado para debater, para fazer reflexões sobre esses temas. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Mônica. Vocês vão saber, inclusive, uma convidada muito especial. A Mônica está nos Estados Unidos. Olha que legal. E antes disso, eu queria dar alguns pequenos lembretes para que você compartilhe esse material, para que você dê um like, para que você comente, para que você dê sugestões para que nosso programa possa cada vez mais atrair, cada vez mais engajar novas pessoas, tá bom? E também queria agradecer dois parceiros especiais que estão nos apoiando nesse projeto. O primeiro é a Prodic. A Prodic é uma empresa de tecnologia que ajuda colaboradores, ajuda empresas a se conectarem com seus colaboradores através da TV corporativa, através de aplicativos de celular. A Prodigy está em muitos países e muitos clientes, como a Michelin, como a Balduco e como a Renault. Dá uma assistida, por favor, nesse pequeno trecho, nesse pequeno vídeo que a gente fala sobre a Prodigy. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy. Eu também queria agradecer a Sinter, que é uma parceira nossa. A Sinter é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil, sendo especialista no desenvolvimento de cosméticos e sabonetes. Eles atendem empresas como a Natura, Boticário, Ontex e também produzem sua própria marca, produtos próprios, né, como a Fernici, Chloe e Gips. Inclusive, eles acabaram de lançar, tem uma imagem aqui que mostra a Fernici Desodorante, que vai elevar o nível de seus cuidados especiais com tecnologia super avançada. Obrigado novamente a Sinter, obrigado a Prodigy, e também queria falar rapidamente da Novembro 4, nossa agência de comunicação interna, que a nossa missão é ajudar as empresas a comunicar melhor com os seus colaboradores, sempre trazendo soluções em comunicação interna. Queria trazer então minha colega Mônica. Olá, Mônica, tudo bem? Como é que você está? Olá, Fábio. Tô bem, e você? Muito bem, que bom te ouvir. Mônica, está nos Estados Unidos, Mônica? Tô aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui na Flórida, numa cidade que chama Tampa, aí um Tampa. pouco ao norte de Miami, né? Na costa oeste. É. Mônica, Pois é. eu quero fazer um pouco diferente. Normalmente a gente fala aquela coisa de fazer os currículos tradicionais, mas eu queria fazer um pouco diferente. É. Queria te perguntar, o que você está, quando talvez principalmente uma criança mais nova, enfim, que não está no mercado de trabalho, quando chega no final do dia, se eu te perguntar, o que você está entregando ao mundo hoje, Mônica? O que você faz? O que é a sua carreira? Né? Depois a gente fala um pouco sobre isso, a gente já se conhece há muito tempo, mas enfim, o que você está entregando ao mundo? Quando alguém te pergunta, Mônica, o que você faz no final do dia? Você diz assim, eu fiz isso. Qual é o seu propósito hoje, Mônica? Uau, essa é uma muito boa pergunta. Bom, meu propósito, sem dúvida, é ajudar pessoas, né? Eu acho que tem sido meu foco desde que eu era criança, adoro pessoas. Sou aquela mulher que sou cheia de amigas e amigos, né? Eu faço relacionamentos muito fácil. E eu acho que no mundo de hoje, que as pessoas estão precisando tanto, conexão, eu acho que eu diria essa palavra. As pessoas estão muito sozinhas, solitárias,
cada vez mais nas redes, sabe? Esse mundo virtual tem afastado muito a gente. Eu acho que o que eu faço é isso, unir pessoas, ajudar as pessoas, conectar pessoas, ajudar líderes, ajudar mulheres, né? Acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Eu tenho focado nesses últimos anos da minha carreira, já faz bastante tempo, em realmente focar em ajudar mulheres a subir no mundo corporativo, a melhorar a autoestima. Então, acho que meu foco é esse, né? É pessoas, ajudar elas a ser a melhor versão que elas são delas mesmas e conectar pessoas para não se sentirem tão sozinhas nesse mundo. É isso aí. Excelente, eu gostei muito disso, né? Nas suas melhores versões. Eu sempre, quando a gente fala aqui no nosso podcast, a gente traz um tema, mas para dar uma conexão. Claro que você vem muito de RH, trabalhou em grandes empresas, mas a ideia dessa conversa de hoje é justamente nesse ponto que você falou que você vem trabalhando nos últimos anos, que é essa liderança feminina, né? Isso. E queria te perguntar, como é que você trabalhou, né? Assim, eu me lembro assim, a gente trabalhou rapidamente na Ford, você teve uma passagem pela Gerdau, né? Também. Sim. E outras empresas. Bastante tempo. Basicamente em RH, né? Isso, o tempo todo em RH, focada também em diversidade e inclusão, mas é isso, focada em RH. E como é que você, hoje, principalmente hoje, né, passado todo esse momento, como é que você vê esse impacto da liderança feminina nas transformações culturais, no RH, mais do que apenas uma, digamos assim, de um interesse, é uma coisa real mesmo, né? Como é que você vê isso hoje nas empresas, no mercado de trabalho, falando especificamente dessas lideranças femininas? Eu acho que o mundo hoje realmente está muito voltado para isso, né? Eu acho que é necessário trazer mais mulheres para o mundo corporativo, para as empresas, para as diversas instituições, para a política, né? A gente está vendo aqui até nos Estados Unidos essa questão aí dos candidatos, né? Como a Kamala, que vice-presidente não estava aparecendo tanto, agora ela está aparecendo mais. E enfim, eu acho que é necessário, né, que a mulher agora tenha um espaço nessa sociedade, mas uma das coisas que eu tenho aprendido nesse tempo, Fábio, aí estudando com várias pessoas, mentoras até da Índia, gurus, é que mais além do ser liderança feminina ou mulheres líderes e homens, para não parecer aquela batalha de quem é melhor e então agora as mulheres são as melhores, eu acho que a liderança feminina vai mais além. A liderança feminina, ela é como se fosse um princípio, né? E tanto homens como mulheres temos um lado masculino e um lado feminino, digamos assim, características, chamemos assim, femininas e masculinas. E aí, na minha carreira toda, eu tenho estado com líderes maravilhosos que têm características femininas. E às vezes assusta-se, porque como assim? Peraí, características femininas, o que você dizer com isso? E aí, quando você fala de características femininas, é muito da empatia, do cuidado, sabe, da intuição, da harmonia, de juntar pessoas, de formar comunidade, da criatividade. E as características masculinas é muito do fazer resultados, foco, comunicação assertiva. E não tem certo ou errado, não tem que uma melhor que a outra. Eu acho que o importante é a integração das duas, certo? E a gente está precisando de mais mulheres com características femininas e masculinas, né? Porque às vezes as mulheres ou tendemos para um lado ou para o outro, até no mundo corporativo, crescendo no mundo corporativo, eu tive a oportunidade de ter muitas mulheres líderes que estão muito mais do outro lado masculino, porque a própria mundo corporativo exige muito que você seja mais masculina, mais focada em resultado, mas ser pessoa, ser carismática, ser empática. E eu acho que é esse equilíbrio que realmente faz a diferença. E aí o mundo está buscando mais isso. O mundo está procurando mais e precisa mais esse lado feminino, esse lado do cuidado, esse lado da criatividade, esse lado da intuição. E, claro, por natureza, a mulher traz mais isso, mas muitas vezes não, né? Não quer dizer que porque é mulher vai trazer isso. Então, acho que o segredo é achar esse equilíbrio aí.
tanto em homens e mulheres, mas também sempre trazendo a bandeira de que precisamos mais mulheres também, né? Porque digamos assim, não tem tido tantas oportunidades por ser uma sociedade mais machista, por tudo isso, que a mulher também tem ficado para trás, e a gente precisa trazer a mulher para frente, que também é muito do meu propósito e minha missão. Não, acho que perfeito, e gostei desse início, né, porque não é exatamente, quando a gente fala feminino e masculino, não é exatamente homem ou mulher, né, são comportamentos esperados, né, às vezes culturais também. Eu não sei a sua diferença, né? Você já esteve no Brasil, está nos Estados Unidos, enfim. Mas é isso, né? O homem eu acho isso interessante. O homem com características femininas. Não estamos falando da questão de orientação sexual, estamos falando de um olhar cuidadoso, de um olhar atento, da criatividade. E também, às vezes, o olhar, entre aspas, masculino para a mulher, das coisas da assertividade, né? Talvez o grande desafio é que a gente normalmente tem isso, as coisas são meio que contraditórias, meio opostas, né? Você tem aquele homem muito durão, ou às vezes a mulher... E você também, você falou e é verdade, eu me lembro de algumas mulheres com comportamentos masculinos, né? Sim, sim. E aí, então, talvez tenha esse equilíbrio. E também concordo totalmente com você, independente disso, também tem a representatividade da mulher também, né? Acho que isso é muito importante. Com certeza. Mas você, assim, uma curiosidade, até pegando seus exemplos de empresas, né, que você trabalhou, que você trabalha, quando você tem essas mulheres, principalmente em reuniões de diretoria, né, na presidência, em diretorias, VPs e tal, quando vai numa reunião de trabalho, você percebe que há comportamentos diferenciados também, você traz esse olhar e os homens também começam a ter essa atenção para coisas que talvez estavam ou escondidas, ou que eles talvez não conseguiam expressar também. A mulher ajuda nesse aspecto também. Quando eu digo aqui mulher, você entende o que eu quero dizer no sentido, né, amplo. Né? Sim, sim. E sem entrar, e concordo com você, eu não quero entrar em debate de mais ou menos, não é nada disso, mas são comportamentos que a gente precisa ter, né? Não, com certeza. Sem dúvida, num ambiente laboral e, como você falou, numa reunião de trabalho, e num comitê executivo, quando está uma mulher, sem dúvida você vê a diferença do olhar, né? E claro, como a gente falou inicialmente, tem mulheres que têm um olhar muito mais masculino, no sentido de orientado para resultados e mais agressiva, mas vamos supor que a mulher no contexto natural de que traz esse outro lado, né? Eu acho que o importante é esse lado e como ajuda esse lado da intuição, de não simplesmente olhar quando tem uma discussão ali sobre negócios, está todo mundo simplesmente olhando para resultado, mas em algum momento parar para, bom, e as pessoas, né? Como é que está a cultura, como é que estão as pessoas, como é que está a questão do cuidado com a comunidade, a responsabilidade social, como é que está a questão do meio ambiente. Eu acho que a mulher tem trazido muito esse assunto para a mesa, sabe? E óbvio, por isso que eu não gosto, sabe, mulher e homem, mas também homens com essas características de que tem mais sensibilidade, de que são pessoas né, que entendem essa importância do cuidado, também traz isso para a mesa. Eu acho que é isso que a gente está precisando no ambiente laboral, né? Trazer esse equilíbrio onde não é só o resultado à custa de tudo, né? Mas é resultado de uma maneira sustentável, de uma maneira de cuidado com as pessoas, de cuidado com o planeta, de cuidado com a comunidade, desse olhar de como líderes, como podemos inspirar, como podemos dar exemplo. Então, acho que falando no papel da mulher no geral, né, como no contexto que a gente está falando, realmente é isso que a mulher está trazendo, né? E o que está acontecendo muitas vezes é que, claro, a falta de mulheres nesses ambientes, e por isso eu acho que essa necessidade de trazer mais mulheres para esses ambientes, essas mesas de decisão, esses níveis de liderança, porque só vai se ter um olhar, né? E aí é perigoso, né? Porque a empresa pode ir numa direção que não é o caminho que deveria ser, né? Que vai criar mais impacto. Perfeito. Você disse no início que você até um dos propósitos seus é apoiar essas mulheres, né? Nas empresas. Ainda a gente tem,
eu imagino que nos Estados Unidos também, eu confesso que eu não sei exatamente o detalhe, mas assim, no Brasil, por exemplo, você tem ainda uma cultura muito machista, né? A gente ainda tem, no mundo como um todo, né? Estruturas muito machistas. Como é que é esse desafio, então? Quais são os principais... Vamos pensar que eu sempre comento aqui, Mônica, que o nosso objetivo é também apoiar os jovens que estão nos acompanhando, nos ouvindo, né? As mulheres, né? Quais são os principais desafios que as mulheres ainda têm ao assumir posições de liderança, né? Então, assim, às vezes ela faz um bom trabalho, ela é uma boa profissional, mas tem ainda, por todas essas características, os desafios de assumir lideranças e talvez até, como a gente falou, talvez elas acabam usando até uma máscara masculina, né? Eu acabo usando aquela máscara masculina porque o mercado é assim. Quais são essas maiores dificuldades que as mulheres continuam tendo ao se tornarem coordenadoras, gerentes? Eu estou falando pela posição, mas só para a gente ficar mais claro, né? Líderes nas organizações. Como é que você ajuda elas a superarem essas... Primeiro, se existem ainda mulheres que acabam tendo essa característica mais masculina. E segunda, como é que você ajuda a liderar, como é que você ajuda a superar essas dificuldades? Certo. Eu acho que, indo por partes na pergunta, os desafios que as mulheres ainda têm e que eu percebo nas empresas e em todos os níveis é muito de autoestima e autoconfiança. E a maioria das mulheres, por mais preparadas que estejam, hoje a gente vê no mercado no laboral e nas universidades, a maioria das mulheres a maioria dos estudantes que estão se formando nas universidades em diversas áreas são mulheres, né? Até na engenharia, né? Nas ciências, na parte administrativa. Muitas das que completam são mulheres, então assim, não é, antigamente a gente podia dizer, não, é que não tem tantas mulheres, né, prontas para o mercado. Aí essas mulheres ingressam numa empresa, muitas vezes essa empresa já tende a ser mais masculina pelo contexto e o tipo de produto. Por exemplo, no caso das empresas que eu trabalhei até você, né, por exemplo, uma empresa automobilística, ela é muito mais masculina, sim, né? Porque, né, o produto, o tipo, a forma como se processa é tudo mais masculino e por tradição tem sido os homens que têm sido os engenheiros, que são os operários, então, assim, uma mulher ingressar num ambiente daquele não é fácil, né? Então, quando as mulheres saem da faculdade, elas olham para entender, bom, essa empresa aí meio que assusta, né? Muitas vezes as empresas dessas tradicionais mais masculinas, elas não estão preparadas, às vezes, para receber uma mulher. Muitas vezes não existe nenhum banheiro para as mulheres, né? Porque, claro, a vida toda só foram homens, então nunca se pensou, puxa, necessitamos ter um banheiro feminino e masculino dentro da operação, né? Esses são detalhes mínimos que existem, né? E aí... Então, assim, a mulher enfrenta essas dificuldades quando ela fala, não importa, vou entrar porque eu gosto da minha carreira, sou engenheira, vou lá e eu quero estar na operação e eu quero lidar com carros, com aço, né? Vamos lá, na minha experiência da Gerdau. Mesmo assim, a dificuldade é essa, né? Ainda tem homens mais tradicionais que às vezes olham para uma mulher e tipo, não, mas não acredito muito, né, na mulher por questões tradicionais machistas, acontece, mas o maior problema, eu continuo vendo, o que eu volto ao início, é autoestima e autoconfiança da mulher, diferente do homem. Eu acho que a sociedade tem ajudado muito aqui, o homem reforça sua autoconfiança e sua autoestima, né? O homem, ele está tão preparado quanto a mulher, mas o homem... A própria sociedade tem mostrado, não, você é capaz, você pode, você é o líder nato. A mulher não, ela sempre acha que ela tem que fazer muito. Teve um pequeno delay aqui na nossa conversa. Mônica, então você estava falando, eu acho interessante, você estava falando dessa questão da mulher, ela se sente, às vezes, a questão da própria autossuficiência dela, né? E tem uma coisa interessante que eu vejo, não sei se você concorda comigo, e talvez seja pelo modelo da nossa sociedade. Eu tenho filho pequeno, né? As meninas, inclusive, desde a época da escola, elas já são mais comunicativas, elas já participam mais, elas fazem os trabalhos melhores. Com todo respeito, os meninos são até mais bobões mesmo, eu posso falar, porque eu tenho um filho homem. Ontem eu recebi um vídeo, né, da escola, a questão de comunicação pessoal. As meninas são muito mais conectadas.
E eu não sei que momento, até queria te ouvir, até uma curiosidade mesmo, até fugindo um pouquinho, eu não sei que momento do momento das mulheres, eu não sei se a questão de ter a família, de casar, né? Porque você falou uma coisa muito legal que você falou, né? As mulheres estão mais no mercado, né? Cada vez mais em posições que talvez não tinham. Mas em algum momento, pelo menos é a minha percepção, tá? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu acho que as mulheres estudam melhor, têm melhores notas nas escolas, né? Normalmente a gente vê isso. Estão ingressando agora, como você falou, no mercado de trabalho. Mas, de novo, eu não sei se é porque da questão da cobrança do casamento, enfim, da sociedade. Se a mulher se cobra muito também. Mas em que momento que tem esse delay? E também outra coisa que você falou, e é verdade, um homem é mais cara de pau, né? A gente vai, a gente não tá, às vezes não tá preparado e vai. Você acha que é um pouco nesse sentido também, talvez pela sociedade, enfim, aonde é que tá, Sim. aonde é que tem essa, entre aspas, essa quebra dessa mulher que veio estudando, se preparando, de novo, sem querer competição, mas ela tá mais preparada, de repente parece que para ali, não sei, que eu fico curioso de tentar entender aonde que tem esse gap aí. Sim, é curioso. Eu acho que tem uma questão aí de gerações, com certeza. Provavelmente a nossa geração lá atrás, a mulher foi educada de uma forma que, olha, não, você tem que ser mais quietinha, e a sociedade esperava muito mais dela, né? De você vai ser a mãe, você vai ter que casar e tudo mais. As gerações de hoje não tem isso, não, né? Tanto meninos e meninas, eu acho que você tem razão, a menina ela se desenvolve mais rápido, ela é mais comunicativa, ela corre mais atrás, mas eu acho que quando vem a questão do mercado de trabalho, e hoje as meninas, sem dúvida, elas hoje se sentem mais preparadas e elas já vêm com outra atitude, né, nas empresas, mas no geral ainda a mulher ela se cobra muito. Você falou, a mulher ela é muito mais exigente com ela mesma e para ela achar que ela está preparada e pronta para alguma próxima etapa, eu acho que aí é onde a mulher ainda, sabe, fica um pouco duvidosa, assim, ela duvida mais dela, ela ainda não se sente pronta. E assim, tirando essas gerações novas que, sei lá, o pessoal já veio com outra atitude, independente de menino e menina, mas no geral é o que eu percebo muito dentro das empresas, as mulheres não se sentindo prontas. E claro, tem o outro lado das empresas também, que a falta de dar oportunidades também. Mas assim, quando eu estou falando assim, quando tem a oportunidade, quando abre uma vaga interna, você percebe muito que a mulher ela duvida dela, né? Então é isso que a gente tem que começar a ajudar, e acho que tem sido muito minha missão de ajudar com mentoria, com coaching, dando ferramentas, até de comunicação, a mulher, né, colocar mais sua voz, a mulher falar mais, expressar mais o que ela sente e se arriscar muito mais, né? Porque, como você falou, o homem é mais cara de pau mesmo, né? Hoje as mulheres estão sendo muito mais, estão tendo mais a voz, porque a sociedade está dando mais espaço. E eu acho que é isso aí, os dois temos que arriscar um pouco mais, mas eu acho que a mulher ainda falta isso, essa questão da confiança pessoal. E aí eu queria te perguntar, na prática, quando você diz assim, de ajudar as mulheres, você deu algumas dicas, mas é que, assim, até de novo, né, pensando nas mulheres, principalmente que estão assistindo nosso programa, que estão nos ouvindo, o que você diz para elas assim, né? Quais são algumas dicas, não talvez com tanta profundidade, mas assim, o que ela precisa fazer, né? Então, teoricamente, você falou um ponto importante, né? Que tem a ver com comunicação, né? Com postura. Mas, enfim, quais são os primeiros olhares, Mônica? Eu sou uma mulher, estou começando minha carreira, ou eventualmente já estou numa carreira e estou sentindo que precisa melhorar até a minha comunicação com as minhas equipes, sentir mais segura. Claro que cada caso é um caso, não dá para não tem uma receita de bolo, mas em linhas gerais, quando você conversa com essas mulheres, quando você faz esse trabalho de coach, de mentoria, quais são os suas principais dicas para que essas mulheres tentem passar por esses obstáculos? Sim, é uma boa pergunta. Então, assim, eu tenho estudado bastante sobre o assunto assim, primeiro eu sempre mostrar para essa mulher essa importância de que existem essas características masculinas e femininas e que a gente, como mulher, precisa dos dois lados, né? Precisa tanto dessa comunicação assertiva, de olhar para os resultados, da ação, não ficar só na intuição e na criatividade, que precisa também do cuidado e de tudo. Então, essa integração dos dois lados e sempre partir
autoconhecimento, né? Porque é isso que vai dar uma força na gente, se conhecer bastante, né? E existem vários testes de personalidade aí que já por muitos anos empresas vêm usando, que ajudam a entender a gente como funciona, como a gente opera, né? Então, por exemplo, o MBTI, o Enneagrama, são exemplos de testes que eu gosto bastante para a gente se entender. Mas aí, por exemplo, tem coisas tão simples como entender, por exemplo, a mulher conseguir fazer seu próprio guia de sabedoria. Eu estou só dando uma dica e isso aqui vale para todo mundo. Assim, você fazer um exercício muito rápido de todas as conquistas que você fez na vida, que tipo de atitude, que tipo de comportamentos te ajudou na vida, por exemplo, para você conseguir o que você queria. E aí você começar a entender, bom, isso é algo que está dentro de mim, porque eu consegui terminar a faculdade, eu consegui passar por esse desafio, eu consegui numa situação difícil fazer isso e aquilo, então, o que é isso que eu tenho dentro de mim, essas fortalezas que eu posso, né, começar a reforçar e a entender que eu tenho elas e ser consciente, né? Acho que essa consciência, mais do que autoconhecimento, é essa autoconsciência de como eu sou como eu opero, né? E, claro, dar ferramentas no dia a dia para se comunicar melhor com as equipes, né? Como é que eu posso trazer uma equipe em volta, e não é só a minha voz, mas trazer outras vozes e dar espaço para outros, como se comportar como líder, como entender que as pessoas estão te olhando o tempo todo, e que você precisa colocar essa sua voz, essas suas opiniões sem medo, né? E principalmente uma coisa, assim, que a gente, no mundo corporativo, tende a achar que quem está acima da gente, uau, aquela pessoa lá é um deus, como é que eu vou falar? Não, essa pessoa é um ser humano igual a você, né? Pensa assim, essa pessoa, ela vai no banheiro igual a você, ela tem necessidades, ela come, ela também tem medos. Tem medos, exatamente o que eu falo. Tem medos, ela tem medos, ela também tem uma família, ela também tem preocupações. Então, mostrar esse lado de que, olha, aquele ser humano, aquela pessoa que você olha lá em cima, que é inalcançável, aquela pessoa é igual a você, simplesmente ela tem um cargo, ela tem um papel que desempenha ali naquela organização. Ela também teve medo de chegar onde ela está, com certeza, quando ela fala em público, ela tem medo. Então, é quebrar esses sei lá, esses paradigmas que tem, né? E ajudar a mulher a enxergar esses paradigmas, a enxergar que ela pode, né? Que ela é tão ser humano como os outros, ela pode também, ela pode colocar sua voz, ela pode crescer, ela pode arriscar. Então é um pouco isso, né, de ter essa consciência e de integrar todos esses lados. E acho que a grande vantagem, quando a mulher faz isso, como você disse no início, a mulher tem essa capacidade da empatia, do cuidado, da atenção. Então, se eu não perco isso, eu não me masculinizo nesse sentido e trago, essa coisa de quebrar essas barreiras que eu mesmo tenho, vira uma grande potência, né? A verdade é essa, né? As mulheres têm uma grande potência, como os homens também têm, claro que também tem, mas o homem, de verdade, a gente é mais cara de pau mesmo. Então eu gravo um podcast. talvez outras mulheres tenham um pouco mais de dificuldade de gravar um podcast, né? Porque o que vai acontecer, o cenário, a preocupação, o que a pessoa vai falar. A gente vem e faz, né? Acho que é natural. É verdade. Eu acho que é exatamente esse ponto. Eu acho que trazer isso que você falou e que todo mundo tem. A gente conhece, a gente já trabalhou em grandes empresas, tem líderes que têm muitos medos mesmo, né? Líderes que têm muitas dificuldades, né? Mas às vezes acaba escondendo. E aí, essa é uma outra pergunta que eu queria te fazer. Você até falou uma hora, mas eu queria voltar nela. Sim. Eu perguntei para você, enquanto, né, como coach, mentoria, mas e as empresas, né? Como é que a empresa pode... Por exemplo, a gente tem cada vez mais situações das vagas afirmativas, né? Que eu acho importante, né? Está falando das mulheres, está falando da questão dos negros, pessoas eventualmente LGBTs, questão, por exemplo, de com deficiência. Eu, pessoalmente, gosto muito disso e acho muito necessário. Algumas pessoas questionam, mas eu acho que as vagas afirmativas, porque no final da história, você falou também no início, é importante, existe uma coisa que eu acho fundamental, que é a representatividade. Então, quando eu vejo... Eu nem vou entrar na política dos Estados Unidos, eu nem tenho capacidade nesse sentido, mas quando eu vejo uma mulher forte, como está acontecendo agora,
ela mostra para mim uma representatividade, como imagino que foi o Obama trazendo uma representatividade para os homens negros, não é isso? Sim. Independente, não vou entrar na questão e nem tenho capacidade de discutir se a política dele foi a melhor ou não, não é isso. Mas quando eu coloco uma mulher em posições estratégicas, em posições de liderança, eu dou uma representatividade para as outras mulheres, como para os homens negros, como para os LGBTs, enfim. Minha pergunta é, como é que então as empresas, né, você já teve de novo, né, já trabalhou em grandes empresas, direção, qual é o papel das grandes empresas, dos RHs, em apoiar também que as mulheres estejam mais em posições estratégicas, em ambientes que sejam mais inclusivos, né? Como é que você vê isso? Sim, assim, o que as empresas estão fazendo muito hoje, porque realmente, assim, a gente, como você falou, precisa de representatividade de todas as minorias, né, ou consideradas hoje, seja por gênero, raça, sexual, seja o que for. E eu acho que ao final, assim, tem uma demanda do mercado, dos fundos de investimento, que é uma realidade sobre essa questão, mas além dessa questão, quando a empresa realmente acredita naquilo, eu acho que, para mim, a importância disso é o assunto da, chamemos assim, da inovação, da criatividade, de trazer pontos de vista diferentes. Isso traz uma riqueza para as empresas que, se você sempre tem as mesmas pessoas com os mesmos perfis, todo mundo são homens, pensa igualzinho, nesse mundo de hoje tão competitivo, o que precisa trazer é isso, pessoas que pensem como as pessoas que estão lá fora na sociedade, né? Para poder entregar produtos, para poder entregar serviços, para poder que aquela empresa tenha um impacto na comunidade. Então, em primeiro lugar, isso. E aí, criar, por exemplo, metas, as empresas, já que se precisa disso, em empresas tão masculinas, eu vou dar o exemplo da Gerdau, né? Que também é uma empresa siderúrgica, que produz aço, muito tradicional. Em algum momento se decidiu, bom, vamos colocar uma meta para os altos executivos, onde 30% das posições de liderança têm que estar ocupadas por mulheres, né? Então, não é só o fato de trazer mulher para dentro para trazer, porque isso também acontece muito, né? Você vai ver nas empresas o percentual de mulheres que tem dentro da empresa, às vezes ele pode ser até parecido ou alto, mas quando você vai ver posições de liderança, aí é outra história, né? Porque aí a mulher entra, mas ela fica num certo nível, não consegue crescer daí para cima. Então, é ajudar essa mulher a subir nas posições de liderança. Então, eu acho que essa meta, isso ajuda, né? Quando você se coloca uma meta, então aí a empresa tem que pensar, bom, como é que a gente vai, primeiro, atrair mais mulheres que tenham esse potencial de crescer? Então, como é que a gente tem que adaptar essa empresa para que lá fora seja atrativa para as mulheres, principalmente, né? Então, contar-nos as histórias internas de como essa empresa está se adaptando para a mulher, como é que aqui você é bem-vinda, como é que aqui tem um programa, por exemplo, ferramentas que a empresa pode implementar, programas de mentoria, né? Incluso mulheres com mulheres, né? Mulheres que já estão em posições de liderança ajudando mulheres que estão, né, em outros níveis, ou mentoria, né, pares com pares, mentorias reversas também se está utilizando muito, e programas de liderança, né, dando para essas mulheres que estão já dentro da própria empresa as ferramentas de comunicação, de liderança, de como contar histórias, por exemplo, trazer ferramentas financeiras, sobre negócios, de como conhecer a empresa, para que essas mulheres estejam prontas. Mas também não adianta só um programa de liderança. Muitas vezes a empresa também, já dentro dos seus processos de carreira e sucessão, tem que preparar algumas vagas para estar pronto também para receber. Bom, essa mulher vai ficar pronta, vai ser desenvolvida, vai estar pronta, e aí eu tenho que começar também algumas dessas vagas que eu tenho disponíveis também, né, entender que se essa mulher é boa, está pronta, não é porque é mulher, então eu vou trazer, não, mas se essa mulher tem a capacidade, ela está pronta, ela está se desenvolvendo, então eu também tenho que dar oportunidades de crescimento, até também para que
isso seja uma mensagem que seja passada na organização, né? Olha, as mulheres estão crescendo, né? É um símbolo, a mensagem está sendo passada. Então, acho que esse é o caminho, né? De ajudar, de dar mentoria, ter as ferramentas. Esses grupos, por exemplo, de afinidade dentro das empresas ajuda muito, né? Então, criar grupos de mulheres, onde as mulheres se ajudam, se contam experiências, mas também trazer os homens para algumas vezes fazer parte daquilo e escutar as histórias das mulheres, né? Porque às vezes os homens não têm ideia de quantos medos as mulheres têm ou os desafios que elas enfrentam. Então, acho que esse é o caminho, né? Na minha experiência e que tem funcionado. Não, fantástico. E eu acho que outro ponto que você falou, eu tive recentemente numa empresa dando uma palestra de comunicação e eu disse assim, quanto mais equipe diversa, é melhor. Quanto mais as pessoas pensarem diferentes, é melhor. Porque na hora de um problema, numa dificuldade, eu vou ter muito mais alternativas. Se eu tiver um público muito parecido, né, principalmente em fábrica, a gente já viveu isso, tudo muito parecido, tudo com pensamento muito parecido, provavelmente a gente vai ter uma ou duas respostas para uma dificuldade. Né? Então, além de toda a questão, vamos olhar para a questão do negócio agora, além de toda a questão importante para a sociedade, a gente está falando de negócio, né? Porque eu vou olhar, eu vou entender melhor o meu cliente, porque a gente é uma fotografia da sociedade. Quanto mais mulheres, quanto mais questões negros, quanto mais LGBTs, pessoas com necessidade, etarismo, que é uma coisa que também está sendo falado. Quanto mais eu tiver pessoas num grupo plural na minha organização, mais respostas diferentes eu vou ter. E mais vão se conectar melhor com os nossos clientes, não é isso? Quer dizer, então, assim, além da questão social, que é fundamental, é um negócio de negócio, né? Eu consigo me conectar mais com meus clientes, concorda? Sim, concordo. Eu acho que esse é o caminho, essa diversidade que vai trazer essa inovação, vai trazer pontos de vista diferentes, né? E dentro da empresa vai ter a representatividade da sociedade lá fora, porque a sociedade lá fora é diversa, então, assim, essa empresa vai ser um reflexo dessa sociedade e, portanto, vai conseguir trazer produtos, serviços, né, que vão impactar melhor ou vão trazer coisas melhores para essa sociedade, sem dúvida vai trazer os resultados, né? Eu acho que o caminho da diversidade, para mim, a importância é essa, sem dúvida. Ô, Mônica, você tem, assim, uma curiosidade, talvez não precisa nem dizer o nome da empresa, mas, assim, você tem alguma história que você pode compartilhar da sua presença ou de uma colega sua de trabalho feminina que fez diferença naquele projeto, na hora que a mulher entrou naquele projeto, na hora que ela foi ouvida, na hora que ela foi ali participando, mudou ali o projeto, teve um outro olhar, porque a mulher pode até ser o homem com esse aspecto feminino que você traz, mas enfim, quando a mulher entrou naquele projeto, ou você mesmo entrou, teve diferença? Você teve alguma história que você possa contar pra gente nesse sentido? Eu acho que sim, olha, eu estava pensando aqui, por exemplo, claro, aquilo virou um projeto, mas aquilo foi uma situação que aconteceu para todos e eu acho que a pandemia foi uma situação que foi muito particular para as empresas, né? Um momento de crise, um momento de não saber o que fazer. E eu acho que a questão desse olhar feminino, e eu vou falar com minha experiência própria, como líder mulher, estando no RH, e as líderes mulheres que a gente tinha dentro da empresa, isso ajudou para acalmar as pessoas no momento de caos, né? Tipo, a mulher tem muito isso, né? No momento de caos, a mulher consegue, tipo, vamos todos ficar calmos, vamos aqui conversar, vamos entender a situação que está acontecendo, vamos olhar as diversas frentes que a gente tem, a informação que a gente tem, porque como a mulher está tão preocupada com o cuidado das pessoas, numa situação de crise, ela consegue parar. Eu acho que tem esse instinto da mãe de, olha, vou lá resolver o problema porque eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso ser calma também numa situação para poder entender, bom, com as suas diversas situações ou soluções que eu tenho aqui, numa questão que eu não conheço, e ao mesmo tempo, quando todo mundo ficar paralisado, né, numa reunião, meu Deus, o que a gente vai fazer? Agora veio mais essa situação e o que a gente vai fazer?
a mulher também consegue, tipo, quebrar aquele bloqueio de todo mundo e trazer para ação. Tipo, não, vamos resolver. Temos que resolver, vamos, sei lá, vamos mandar uma comunicação desse tipo, vamos mandar os empregados para casa, vamos resolver. Eu vi muito o papel forte da liderança das mulheres numa situação tão complexa como a pandemia, sabe? Onde o cuidado, a intuição ajudava muito, sabe? Aquela coisa de você não sabe nada, porque ninguém sabia nada de nada, que era aquela doença, que era aquilo que estava acontecendo, mas a intuição falava forte do que, não, eu acho que, olha, vamos ser cuidadosos, ou não, vamos fazer isso por aqui, por esse caminho. Então, essas características que às vezes nos próprios homens, e você falou isso, né, que a gente está conversando desde o início, trouxeram, acho que essas características femininas nesse momento ajudaram muito, né, da intuição, do cuidado, da empatia, de entender como é que está o outro está com medo, sabe? Ou, por exemplo, no momento de, a pandemia está acabando, voltamos ou não voltamos? Então, não, vamos com mais cuidado, as pessoas ainda têm medo, ainda vamos deixar um pouco elas em casa, é um momento de transição, em vez de, não, temos que voltar e vamos lá e arrisca as pessoas de qualquer jeito porque temos que trabalhar. Não, o mundo já aprendeu como trabalhar remoto, então vamos com esse cuidado. Então, acho que a mulher ajuda, né, na minha experiência, né, as mulheres, e me incluindo aí, ajudamos muito nessa questão, muito, mas também os homens que trouxeram esse lado, né, que tinha mais essa sensibilidade e eu acho que é por aí, é assim que funciona, na realidade que foi bem difícil para todo mundo. Não, eu acho perfeito o seu comentário, porque às vezes a gente também, nessa história, principalmente do RH, de um RH muito estratégico, que é importante, você já teve posições de liderança, mas tem que tomar cuidado de não perder e ficar muito frio, né? Então a gente é óbvio que a gente precisa olhar para os negócios, é óbvio que precisa olhar para os resultados, que é o que é importante, é o que sustenta a empresa, né? Não tem como tirar isso. Mas eu acho que esse olhar feminino, né, de novo, o olhar feminino, ele traz esse cuidado, essa atenção com as pessoas, né? E eu acho que o exercício da pandemia, fantástico o seu exemplo, né? Porque ali não era só olhar para o resultado, vamos voltar de qualquer jeito, né? Precisamos cuidar das pessoas. Muito bom. Eu queria só fazer aqui eu tenho dá um minutinho aqui, eu queria ler para você. Eu tenho um quadro, reflexões, provocações e dicas dessa tal comunicação interna. No final do ano passado, Mônica, eu escrevi um livro, né, sobre comunicação e tem exatamente com esse nome. E aqui eu queria ler um trecho, queria compartilhar com você. A comunicação interna precisa olhar primeiro para dentro, depois para fora. E é muito tentador, aqui eu escrevo, é muito tentador o comunicador, né, fazer ações que envolvam temas e canais externos. Nas redes sociais, hoje em dia, cada vez mais a gente vai falar sobre comunicação interna, quer saber o que está fazendo no TikTok, no Instagram, né, nas redes sociais, nas páginas corporativas, né? Então, de novo, né, no Instagram, no Facebook. Então é importante a comunicação interna postar, né, as áreas postarem para o mercado o que a empresa está fazendo, os eventos, Dia dos Pais, Dia das Mães, os eventos corporativos. Isso é bom, né? Acho que isso mostra o quanto a empresa está bem trabalhando. Agora, a gente não pode olhar só para fora ou não pode olhar primeiro para dentro, né? Como é que isso está dentro da empresa? Olhar com atenção se a gente está envolvendo os líderes nos processos de comunicação, se os temas e os conteúdos que a gente publica conecta com os nossos colaboradores. Olhar com atenção quais os canais que a gente comunica os nossos colaboradores, os textos e as imagens que a gente usa, os espaços que a gente escuta os colaboradores. Enfim, quando a gente olha para fora, ou deveria olhar, primeiro a gente tem que olhar para dentro, para saber se as pessoas têm orgulho de pertencer, né? Então aqui é a minha dica que eu digo no livro: antes de olhar para fora, precisamos olhar para dentro primeiro. E de novo, acho importante, né? Queria até te ouvir. É claro que como comunicação a gente não tem mais essas barreiras do que é interno e externo, mas também não adianta a gente fazer uma campanha linda, maravilhosa para o externo e a gente não olha para dentro, né? E o colaborador vai dizer, isso aqui não é a minha empresa, né? Concorda comigo? Concordo, até porque aquilo não se sustenta, né? Seja uma pessoa de fora que se sente atraído por aquilo ali, no momento que ela
chega para uma entrevista, essa pessoa vai perceber que aquilo não é verdade, não se sustenta, né? Até porque assim, digamos, a entrevista é um momento onde a pessoa se encanta com aquela empresa, como é que ela é recebida, como é que as pessoas conversam com ela, o que ela enxerga nas paredes, quais são as mensagens que ela vê. E se daquilo para fora, tudo que ela viu num vídeo lindo, maravilhoso, chega lá e não é refletido até nas próprias pessoas, da forma como se comunicam com ela, ali se sustenta, você perdeu aquele candidato, né? E da mesma maneira você acaba perdendo o engajamento dos próprios empregados que conta histórias maravilhosas para fora, mas dentro de casa não se cuida das pessoas, não, sabe, não dá oportunidade, ninguém é engajado, aí realmente uma hora esses colaboradores vão embora também, ou esses empregados vão embora. Então, aquilo não se sustenta, eu concordo. E é o mesmo de nós, seres humanos, né? Não adianta a gente contar lindas histórias maravilhosas para fora se a gente não cuidar da gente primeiro por dentro, porque uma hora isso não vai se sustentar. E outra coisa que eu queria compartilhar com você, até pegando um pouco do gancho do nosso trabalho da comunicação interna, você também trabalha, atua, enfim, está sempre apoiando a comunicação, e eu queria dar uma dica para os nossos colegas da área. Quando a gente fala nessa diversidade, eu acho que um ponto importante é a gente olhar, inclusive, nos materiais que a gente divulga internamente, nos simbolismos, às vezes nos estereótipos. Por exemplo, queria te ouvir um pouco sobre isso, Mônica, que é assim, eu divulgo o Dia dos Pais, por exemplo, primeiro que eu acho que o estereótipo já mudou, não é só aquele pai, homem, né, no sentido casal, a gente já está mudando. E outra coisa, sempre quando... Outro dia eu estava discutindo isso numa empresa. Sempre quando a gente divulga, por exemplo, o Dia dos Pais, pegando um exemplo aqui, é o pai sempre brincando com o filho, né? As imagens sempre são essas, do pai brincando, o pai sempre se divertindo. E quando eu coloco as mães no Dia das Mães, é sempre aquela coisa de estar dando uma madeira, escrevendo, dando lição de casa. Eu acho que a gente precisa também desconstruir esses estereótipos, né? É óbvio que o pai tem que brincar, tem que conversar, a mãe também, mas a mãe também tem esse papel. E também o pai pode, eu fico discutindo isso, né? Por que eu preciso usar esse tipo de estereótipo nos meus comunicados internos? E aí eu até queria te fazer um comentário que tem a ver com isso. Outro dia eu estava vendo uma matéria que muitas pessoas, elas confiam muito mais na comunicação da sua empresa do que nas redes sociais, do que os colegas e dos familiares. Então o que eu quero dizer, pessoal da comunicação interna, às vezes o seu texto, a sua imagem, representa e engaja muito mais o seu colaborador do que a própria imagem da rede social. Então, quando eu falo muito estereótipos, né, na questão de usar imagens com pessoas negras, deficientes, etarismo, na comunicação interna, é muito importante que a gente amplie essa diversidade também. Dos casais homossexuais, por exemplo. Eu sei que é uma barreira muito grande, Mônica, né? Até para te ouvir. Mas eu acho que, aos poucos, a comunicação interna também pode ajudar a desconstruir esses estereótipos. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que... E a desconstruir é gerar uma consciência geral, porque, assim, claro, como você falou, são tópicos, às vezes, que são difíceis, são temas que são difíceis para as pessoas, né? Porque ainda tem tabus, porque tem questões religiosas, seja o que for, por educação, por crenças, e eu acho que o papel da empresa é fundamental, porque assim, dentro da empresa que pode começar a se criar uma consciência sobre essa diversidade que existe lá fora, e a gente se relacionar com isso e entender os diversos pontos de vista. E se a comunicação interna ajuda, eu acho que não só através, claro, as imagens são fundamentais, porque se você sempre coloca aquela pessoa branca sorrindo, né, aquilo não é uma representação da sociedade, você tem que colocar todas as representações da sociedade, e uma coisa que na minha experiência serve muito é trazer as histórias dos próprios empregados, não das pessoas de fora, né, as histórias dos próprios empregados. Então, se é o Dia dos Pais, o pai contando a história de como para ser pai, para ele é difícil, ou então qual é a sua família, se é uma família que é conformada por 2 homens, como funciona, se é uma... Trazer essas histórias vai gerando uma consciência de, olha, essa história não é lá fora que eu enxergo na televisão, essa história acontece aqui, é meu colega do lado, né, e meu colega do lado é super legal, é meu colega, sabe, então assim, puxa, aí você acaba quebrando, ajudando essa comunicação interna a quebrar esses paradigmas e ajuda
a sociedade a ser melhor, as pessoas a serem melhores. Eu acho que o papel da empresa é fundamental com isso, porque é um lugar onde pode se começar a gerar consciência realmente, a quebrar paradigmas. Muito bom, muito bom. Agora, eu tenho uma pergunta que eu sempre falo, que é o seguinte, né? Tem um quadro chamado Putz, deu errado. Sim, sempre tem alguma coisa que É claro que na nossa vida de trabalho, né, profissional, e aqui você não precisa, nem quero que você fique romantizando o problema, ou enfim, falando da empresa, mas assim, você tem alguma situação para compartilhar com a gente que você tinha um pensamento, na hora de aplicar não deu certo, teve alguma lição aqui, de novo, né? Aqui não é para ficar potencializando, mas até para dizer da vulnerabilidade, né? A gente erra, claro. Né? E aprende, né? Ou pelo menos, às vezes, ou pelo menos deveria aprender, às vezes a gente não aprende, mas enfim, né? Tem algum ponto, se alguma curiosidade que você queria compartilhar com a gente aqui? Você fala, putz, Fábio, isso aqui eu tinha alguma coisa, deu errado, não foi aquilo que eu queria. Sim. Uma curiosidade? Tenho, assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui né, porque você sabe, eu trabalhei no Brasil, eu sou colombiana, né, então, assim, a minha cabeça, várias culturas, eu sou colombiana, morei muitos anos no Brasil, aí depois voltei para a Colômbia, trabalhei na Colômbia um período, depois da Colômbia vim para os Estados Unidos, e assim, uma coisa que eu aprendi dentro de Brasil e Colômbia, né, aplicando mais ou menos as mesmas coisas, porque quase que toda a minha carreira eu fiz no Brasil, depois voltei para a Colômbia. E aí, digamos que Colômbia é mais parecido, é latino, dava algumas coisas erradas, não, mas assim, eu cheguei aqui nos Estados Unidos achando, não, todos somos seres humanos, né, ao final todos gostamos da mesma coisa, né, claro, tentando entender um pouco na minha cabeça que existem umas coisas culturais diferentes, mas ao final somos todos seres humanos, mas aí eu vinha muito com uma missão, né, pela empresa de vamos lá, engajar as pessoas, transformar a cultura, e aí uma das coisas que, né, com a minha equipe de RH a gente colocou no início vamos fazer como se fossem umas iniciativas com as pessoas, mesmo dentro do horário de trabalho, de permitir elas que façam coisas diferentes. Por exemplo, vamos fazer uma aula de culinária no meio-dia, então alguém que saiba cozinhar, sei lá, uma massa italiana, então vai lá e vamos fazer aula de costura, vamos, né, para trazer um pouco desse engajamento. E realmente deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque realmente, assim, essa questão cultural é muito forte, né? E eu aprendi, digamos que lá atrás eu tinha aprendido, mas a minha lição eu aprendi foi aqui, não é igual. Assim, as pessoas não receberam da mesma forma, as 3, 4 que participavam eram, de alguma forma, descendentes de algum país latino-americano ou um país latino, europeu, mas o resto, assim, digamos, os americanos, eles não participavam. E assim, não está certo nem errado, poxa, como é que não participam? Olha, isso tão legal, a gente está tentando, né, engajar as pessoas. E não, né, a cultura em geral, e não quero generalizar, porque disso não se trata, tem todo tipo, os Estados Unidos é um país super diverso, né, tem gente de todos os lugares, de todas as raças e tudo aqui, mas, no geral, a cultura, independente, né, da pessoa, a cultura, no geral, laboral, as pessoas veem o trabalho como é um serviço, eu vou lá e não é um lugar de entretenimento, eu não vou lá para fazer aula de culinária, eu não vou lá para fazer amizade, muito diferente do nós na América Latina. A gente, no trabalho, a gente faz amizade, a gente gosta desse tipo de coisas. Aqui não, claro, pode acontecer, pode, as pessoas são legais, são, mas é uma forma diferente como lidam com a situação laboral. Então, assim, no meu início, a gente botou toda a energia, esforço em fazer, né, acontecer programas desse tipo e entender em algum momento que não, sabe, deu errado, vamos deixar para lá, não vamos fazer mais isso, não faz sentido essa energia, né, gastar dinheiro, gastar tempo para que 4 pessoas, 5 pessoas vão, sempre os mesmos, e para o resto. Então, acho que aí a aprendizagem bom, vamos escutar primeiro o que os outros gostariam. Né? E no momento que a gente começou a entender e a escutar, por exemplo, poxa, tem datas para eles que são importantes, né? E vamos melhor, em vez de gastar numa área de culinária, numa coisa, eles aqui nos Estados Unidos gostam muito do Super Bowl,
por exemplo, né, quando faz o futebol americano, então aí sim, aí juntamos todo mundo, e eles têm uma coisa que eles chamam de potluck, onde cada um traz um prato e cozinha, e aí fazem até competição de quem faz o melhor chili, e aí decora tudo, e cada um vem com a camisa, então assim, é um errado que deu certo, porque a gente soube virar de outra forma e escutar o que eles gostam e o que eles gostariam de que a gente fizesse, né? Então, eu acho que é uma aprendizagem aí que ficou para o resto da vida, né? Tipo, copiar e colar não dá, temos que escutar e temos que fazer as coisas, porque cada lugar, cada empresa, cada cultura é diferente. Não, muito interessante, interessante. Eu fiquei imaginando mesmo, né? O americano, no modo geral, né? Claro, sem generalizar, tem essa relação mais de negócio. Eu vendo minha hora de trabalho, né? Aqui no Brasil, na Colômbia, a gente tem uma relação diferente. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu trabalhei na Ford, trabalhei na Peugeot Citroën. São duas empresas montadoras de carro. Só que uma americana e outra francesa. Eu também vou dizer, eu vou dizer para você que eu tentei um Ctrl-C, Ctrl-V que não deu certo. Não funciona. E era comunicação. Você fala assim, mas eu tô fazendo trabalho de comunicação. Aqui exagerando, né? Simplificando. Mas por que esse quadro de aviso funciona aqui e esse quadro de aviso não funciona com o francês, com o americano e com o francês? Enfim, são culturas diferentes, né? O americano é diferente do francês, e que bom que é diferente, né? Então, acho que é isso mesmo, é bem interessante. Mônica, eu queria agradecer demais o seu tempo. Eu sei que você está nos Estados Unidos. Como chama? É Tampa? Tampa, isso aí. Tampa, perto da Flórida, né? Você falou, né? Na Flórida, perto de Orlando, na verdade. A gente está mais ou menos 1h30 de Orlando, aqui dos parques lá da Disney, então é por aí. Que inveja, né? Bom, vem visitar quando quiser, tem uma casa aqui. Com certeza. Bem-vindo. Queria agradecer, obrigado o seu tempo, sua disponibilidade, muito bom te ver de muito tempo depois. Quero agradecer novamente nossos telespectadores, quem está nos ouvindo aqui, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo Spotify, né? E, de novo, queria pedir para você que você possa comentar, escrever, mandar sugestões, mandar comentários, né? Que seja para essa conversa com a Mônica, para as próximas também. Mônica, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, Fábio. Eu adorei o nosso bate-papo aqui, depois de tanto tempo, né? Tipo, nossa, o que aconteceu depois de, sei lá, quantos anos, muitos anos, como você falou, mas é bom que a gente continue na mesma área, sendo colegas, aprendendo um com o outro, né? E trazendo as experiências. Então, obrigada também pelo convite, fico feliz e continuamos em contato com certeza. E obrigada a todo mundo, continue curtindo aí o podcast do Fábio, que eu tenho certeza que ele vai trazer coisas muito legais. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.